Bom, gente, o que a gente vai ver hoje, tá? Não sei se alguém viu lá nos grupos, tanto da 70 quanto da 71, eu coloquei para vocês o conteúdo da quinzena, coloquei o arquivo e coloquei foto. Por quê? Porque às vezes tem gente que não consegue abrir com o Word, diz que não tem o programa, não abre no celular, então eu já coloquei a foto para não ter problema. E um vídeo que vai falar também sobre o tema. Se alguém já viu lá, vai ver que o tema é mortalidade infantil, né? A quinzena passada, a gente viu os indicadores, né, de saúde pública e um deles era a mortalidade infantil. Vocês, então, viram a importância lá do ESF, a importância das políticas públicas, do SUS, e a mortalidade infantil é um indicador de saúde que no passado foi bastante alto, que agora já está melhorando, e que também vem nos mostrar essa importância dos programas do SUS frente a ele. Vocês vão ler depois e vão ver que, inclusive, eu encontrei no IBGE dados sobre São Gabriel, que é o que mais nos interessa. Tem dados no mundo, dados no Brasil e dados em São Gabriel. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui para mim não ter que ler. Se não der, eu vou abrir no celular para a gente ver o material, que aí eu vou ler e vou comentar. Mas eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, depois vocês me dizem se tá dando certo, tá? Que aí eu faço na tela diretamente. Pessoal, vocês estão ou não?
Pessoal, se vocês estão enxergando para me poder continuar. Sim, Sora, dá para enxergar. Eu tô... Tá, então vamos lá, tá? Compartilhei na tela com vocês. Mortalidade infantil, tá? Ver se eu consigo aqui baixar ele. Tá, gente, eu vou começar aqui, não, só tá aparecendo uma parte, se não aparecer mais, depois eu continuo no celular para vocês, tá? Então, ali, mortalidade infantil que a gente vai falar. Depois eu peço que vocês também vejam o vídeo lá. Então, o que seria a mortalidade infantil? Vocês sabem o que é me dizer sem olhar ali no texto? A taxa de mortalidade infantil é um indicador social representado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. Então, gente, essa mortalidade infantil, ela se dá assim, ó, o número, tá, de crianças que não sobrevivem, que morrem, tá, antes de completar um ano de vida, num período de um ano. Por exemplo, eu pego de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 para contar essa taxa, tá? As crianças que vierem a morrer nesse período com menos de um ano entram nas taxas de mortalidade infantil, tá? É um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, do saneamento básico e de educação de uma cidade, país ou região. Por que vocês acham que ela é um importante indicador, tanto dos serviços da saúde, quanto do saneamento básico da cidade e educação? Daquele local, daquela cidade, daquela região, daquele estado, daquele país. O que representa, o que vocês acham que isso diz em relação a isso? Participem, pessoal, comentem. Ninguém sabe dizer? Não. Porque, gente, se a mortalidade infantil for maior, o que vai acontecer? É porque algum problema tem, né? Naquela região, naquela cidade, se está morrendo mais crianças até um ano de vida e essa taxa se eleva, algum problema pode ser detectado. Olhando visivelmente, eu não vou saber. O que eu vou ter que fazer para me saber o que está acontecendo? Investigar, né? A primeira coisa, eu vou investigar o serviço de saúde. No serviço de saúde, que é o SUS, né? Sistema Único de Saúde, que a gente trabalhou na quinzena passada, por isso que eu comecei por ele, a gente vai ter, né, algumas respostas. E através dele eu posso chegar para ver como é que é o saneamento básico da cidade, a coleta da água, o esgoto, o lixo e até mesmo a educação. Por que educação? Porque vocês sabem que a educação nos mostra muitos caminhos, né? É ela que nos ensina como a gente deve proceder, como a gente deve fazer. Existe educação em todo lugar, não é só na escola, você sabe.
Tem educação em casa, tem educação na saúde, tem educação em qualquer lugar, a educação se faz em qualquer lugar. Então, pelo nível educacional e pela educação que é feita, eu também posso ver o porquê que aquilo está acontecendo, né? Vocês acham... Gente, só um pouquinho que eu não... Por que vocês acham que países mais desenvolvidos têm menos taxa de mortalidade infantil? Porque talvez seja mais seguro, assim? A saúde é mais elevada, talvez? Sim, mais ou menos isso. Eles têm uma melhor educação, eles têm um saneamento básico melhor. Não que eles tenham um serviço de saúde melhor. O SUS é um dos melhores do mundo, mas funciona talvez o deles melhor. Ou o pessoal tem uma renda mais alta, pode procurar, né, uma ajuda melhor, mas o importante mesmo desses países é a educação. Além deles ter, às vezes, uma educação de mais qualidade, o pessoal tem mais interesse em buscar essa educação que nos países subdesenvolvidos de terceiro mundo, que nem é o Brasil, vocês já devem ter visto que nós somos de terceiro mundo em geografia, ou se não viram, vão trabalhar ainda. O nível educacional do pessoal ainda é muito baixo. As pessoas pode ter escola pública, pode ter universidade pública, que em alguns lugares a universidade pública é paga, mas o pessoal não tem aquele interesse em buscar muitas vezes a informação, o acesso. Ele tem a internet, ele tem, mas ele não tem. Isso também acarreta, tá, gente? Vamos continuar ali, depois a gente comenta mais. A mortalidade infantil no mundo caiu pela metade entre 2000 e 2018. Então, vocês imaginam que antes de 2000 ela era muito alta, tá, gente? Eu lembro na minha infância e na época que eu estudava na escola, que nem vocês estão agora, quando eu estava lá, no meu tempo era série, era sexta série, sétima série. Quando eu estava lá na sétima série, oitava série, eu lembro que em geografia a gente trabalhava muito essas taxas. A gente via no Nordeste do Brasil e nessas regiões Norte, Nordeste, era assustador, tá? De mães enterrarem os filhos no fundo da própria casa, tinha reportagens. Isso a gente não vê mais muito hoje, mudou. Vocês acham que isso mudou por quê? Por que hoje está melhor? Vocês acham que a informação está chegando melhor hoje do que naquela época? Sim, porque tá, né, gente? As coisas mudaram. Até a internet, né? Sim. Naquela época não tinha acesso à internet, tá? A internet veio bem depois. Vocês já nasceram na era da internet. Eu não nasci na internet. A internet veio depois. Para a gente ter informação era muito caro. Hoje a internet é mais fácil. A gente tem acesso de um jeito ou do outro. A maioria das pessoas tem acesso hoje. Mas naquela época não. Então é mais fácil eu ter acesso à educação. Houve uma queda de 76 para 39 mortes a cada 1.000 nascidos vivos na média mundial. Então, naquela época, era 76 mortes durante o ano. Hoje, depois de 2018, caiu para 39. Entre os recém-nascidos, que nasce e já vem a morrer, caiu de 31 para 18 o número de mortes a cada 1.000 nascimentos, que sempre se faz o padrão 1.000, tá? Isso no mundo inteiro, não só questão de Brasil, mundo inteiro. Nas últimas décadas, o Brasil tem apresentado uma queda significativa no índice de mortalidade infantil. Quer dizer que o Brasil melhorou também, gente. Não é mais aqueles números gritantes lá no tempo que eu era estudante, que nem vocês. Lá era apavorante, a gente saía da escola, mas morre tanta gente assim. Hoje já está bem melhor. Segundo os dados publicados em 2018 pela Organização das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, que cuida muito da infância, nos países de desenvolvimento como o Brasil, nós somos subdesenvolvidos em desenvolvimento, né, gente? Estamos buscando o desenvolvimento. A média é de apenas 3... Desculpa, gente. A taxa de mortalidade infantil é de 27 óbitos para cada 1.000 nascimentos, tá? Vocês viram? 27. Agora preste atenção quanto é que é nos outros países desenvolvidos, gente. Nos desenvolvidos é 3 óbitos a cada 1.000 nascimentos.
Ainda é muito diferente, né, gente? Apesar da gente ter evoluído, ainda é bastante diferença. Nós temos mais ou menos 27 óbitos de mortalidade infantil a cada 1.000 nascimentos no ano. Os países desenvolvidos têm 3. Porque evitar todas, às vezes, é impossível. Existem problemas de saúde, existem algumas coisas. Acontece, a morte faz parte da vida, você sabe. Mas agora, de 27 para 3, mesmo a gente tendo evoluído, ainda, né, podemos evoluir mais. Comparando com os países que compõem o BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, a taxa brasileira fica próxima da taxa da China, chinesa, que é de 9,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E a China é bem mais desenvolvida que a gente. Toda tecnologia, tudo vem de lá da China. Vocês sabem, né, que ele está bem desenvolvido, foi o primeiro a fazer a vacina do Covid, né? Eles têm um grande desenvolvimento. E mas tem uma taxa parecida com nós, com o Brasil, que ainda não está nesse desenvolvimento que eles estão. Os 3 estados com maiores índices de mortalidade infantil no Brasil, preste atenção, os maiores são o Amapá, no norte do Brasil, o Maranhão, no nordeste, e Rondônia, no norte do Brasil. Então, Amapá e Rondônia ficam no norte e o Maranhão no nordeste, tá? Que tem valores acima de 19 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Lá, então, de cada 1.000 nascidos vivos, 19 morrem. Entre os 9 estados que apresentam média inferior à média nacional, por sua vez, se encontram na região sul e sudeste. Nós aqui estamos, né, nesse patamar, então, inferior à média nacional. Que bom, né? Em 2019, o estado do Rio Grande do Sul registrou 1.414 óbitos infantis, a cada 134.303 nascimentos, resultando em uma taxa preliminar de 10,53 óbitos a cada 1.000 nascimentos, tá? É uma taxa um pouco inferior lá, como eu falei, do Amapá, do Maranhão e de Rondônia, que é 9 óbitos. Aí, gente, eu não estou conseguindo colocar aqui, eu vou passar no celular, eu vou encerrar a apresentação aqui. E a gente já continua. Meu cabelo tá grande. Mãe, o cabelo tá grande. Uhum. Vamos continuar aqui. Esse material, gente, é o mesmo que vocês têm lá, tá? Que eu mandei para vocês. Em 2019, eu falei que o estado do Rio Grande do Sul registrou 1.414 óbitos, tá, gente? No município de São Gabriel, que eu achei lá na taxa do IBGE, né, do censo, o município de São Gabriel apresentou 9 óbitos de menores de 1 ano, com 802 nascimentos no ano de 2017, com taxa de 11,22%. Então, em 2017, gente, nasceu 802 crianças em São Gabriel. Dessas 802, 9 morreram, tá? E a taxa ficou, então, entre 11,22%. A taxa de mortalidade, preste atenção agora, que essa aqui é muito importante. A taxa de mortalidade entre crianças negras e pardas brasileiras é de 2/3 superiores à população branca da mesma idade. Entre outras palavras, até os 5 anos, elas têm 67% mais chances de morrer que uma criança branca. A situação é tão grave que estariam melhores se morassem em alguns países africanos. O que vocês me dizem desse último parágrafo? Vocês viram?
As negras e as pardas, elas têm uma taxa de 2/3 superiores às brancas para mortalidade. Sendo que acredita-se que até os 5 anos elas tenham, então, 67% mais chances de morrer do que as brancas. Essa situação é considerada tão grave no mundo, isso não é a nível de Brasil, gente, isso é a taxa a nível de mundo. A situação delas é tão grave que se dissesse se elas estivessem morando lá em alguns países africanos, que a fome domina, que a miséria é bem mais acentuada, elas estariam melhores do que em outros lugares. Quem é que está falando? Raquel, pode falar. Pardos e os negros têm mais chance de morrer. As crianças, sim, é o que os estudos dizem. Por que vocês acham isso? Por causa do racismo que elas sofrem? Isso, racismo também, né? Mas não é só o racismo. Vocês acham que elas, às vezes, a maioria está com condição inferior devido aos brancos? Com certeza. Com certeza, hoje ainda está. E por que vocês acham? E nós vamos entrar não só numa questão além disso. Por que vocês acham que ainda hoje, 2021, aqui nos pardos, entre os índios, tá, pessoal? Também, não é só os negros, os índios que foram os brasileiros natos, né? Você sabe que quando os portugueses chegaram aqui era o povo branco. O povo europeu é o povo branco que dominou o Brasil, né? Só se tinha, o negro também não é do Brasil, só se tinha o índio aqui, tá? Que é o brasileiro nato. Por que vocês acham que esses pardos, índios, negros, têm ainda essa situação de estar em vulnerabilidade hoje, em 2021, já, sendo que o mundo evoluiu tanto já? Alguém já falou, né? O racismo, gente, o racismo que teve no passado em relação a essas etnias, ele predominou por muito tempo, ele ainda predomina hoje. E o que aconteceu? Como ele foi, principalmente o negro, que foi um povo escravizado, o que aconteceu quando ele foi alforriado? Só pegaram, fizeram uma lei, alforriaram ele e disseram: agora tu tá livre, tu pega as tuas coisas e vai embora. E não inseriram ele no mercado de trabalho, não deram condições de vida para ele. E aí foi vindo gerações e gerações vivendo em péssimas condições de vida, e isso foi vindo até hoje. Claro que existe aqueles que conseguiram melhorar de vida, mas a maioria da população não conseguiu. E os índios também não foram explorados pelo povo português que veio, né, lá da Europa na época. Outros povos que vieram da Europa foram usados como italianos e alemães para trabalhar no lugar dos negros, também pelo povo português depois. E eles ficaram na marginalidade. Quando a gente diz marginalidade, não é marginal, tá, gente? Não é virar marginal. Preste bem atenção. Marginalidade é quando eu fico à margem da sociedade. O que é a margem? Eu estou numa situação de vulnerabilidade. Marginalidade significa isso. Aí não é marginal, assaltante, coisa. Só um pouquinho, gente. Quem tem filho em casa é isso. Então, pessoal, isso é na marginalidade, tá? Quando eu fico à margem da sociedade, não é que eu sou marginal, foi usado para as pessoas que assaltam, que roubam esse nome marginal, a marginalidade, porque também são pessoas que estão à margem da sociedade, mas não significa que, não vamos dizer que a professora disse que negro, índio, coisa é marginal, não é isso. Alguns estão à margem da sociedade, situação de vulnerabilidade. Aí vem pessoas que são assaltantes, que não condições, que roubam, que matam, elas também estão à margem da sociedade. Então, por isso, essa palavra, se vocês forem ver lá na língua portuguesa, marginalidade, tá? Então, graças a isso, muitas vezes a gente acha que aconteceu isso devido a isso, há tanto tempo nessa situação. E porque eles estão na vulnerabilidade, acredita que a mortalidade infantil é maior, tá?
E muitos ingressaram a universidades há pouco tempo, antigamente eles não frequentavam a escola, então a educação ainda não está muito acentuada, está melhorando, está vindo, mas eles tiveram as oportunidades bem depois que as pessoas brancas, tá? Então, por isso ainda é bastante, tá? Mas por isso que a gente trabalha as campanhas, trabalha a cultura afro, cultura indígena, por que se traz na escola hoje, por que tem as cotas, por que tem tudo para vocês pensarem. Isso é um propósito de tentar mudar essa realidade, não durar para sempre, né? Mudar essa situação que eles não ficam mais à margem da sociedade, que eles conquistem seu espaço, mas eles ficaram devido aos programas que não foram voltados a eles, foi voltado a quem era branco, eles foram alforriados, seguiram seu caminho, mas não se inseriam na sociedade, continuavam sendo discriminados. A escravidão acabou, eles não eram obrigados a trabalhar lá para o seu dono, mas eles continuaram sem condições. E os índios também, né, também foram explorados e também foram, né, deixados de lado nessa sociedade. Alguém tem dúvida, quer comentar até aqui, gente? Posso ali explicar as atividades para vocês? Após a leitura do texto acima, vocês devem realizar as atividades abaixo. É a mesma coisa as atividades que eu tenho opinião de vocês. A gente vai trabalhar esses conteúdos, gente, eu quero trabalhar muito a opinião de vocês, porque isso aqui a gente pode dar opinião, são temas polêmicos, né? A número 1, dar a sua opinião, a opinião de vocês, não é copiar de nada. Nas palavras de vocês, sobre quais fatores que vocês acham que pode levar à mortalidade infantil e o que fazer para evitar. Vocês vão me dizer que fatores que levam a essa mortalidade infantil, além do texto, o que será que leva? E o que a gente pode fazer para evitar? Existe coisas que dá para se fazer. Ah, evitar todas, professora? Não, todas não, porque a morte faz tempo da vida. A gente não pode evitar a morte de todo mundo, pode? Não, né? Mas pode diminuir bastante. Número 2, debater com sua família, vocês vão levar para a família de vocês esse tema. O que eu estou fazendo com vocês, vocês vão mostrar para a família de vocês, levar para eles o assunto da mortalidade infantil e vão expressar também a opinião deles, tudo que eu falei. O que vocês acham que eles pensam? Vocês vão discutir com eles em casa e vão escrever aqui o que vocês acham que eles pensam. Eles pensam a mesma coisa que a gente, eles têm opinião diferente, sempre respeitando a opinião de todo mundo. Quem não pensa igual, tudo bem, não pensa. Só vai dizer por que não pensa igual. Vai colocar sua ideia. E a número 3. Por que vocês acham que a mortalidade infantil de negros e índios é maior que a de brancos? E o que fazer para mudar essa realidade? Essa aqui a gente debateu bastante, eu praticamente respondi para vocês. Mas vocês vão colocar lá também para mim, tá? Se vocês pensam diferente, eu não concordo com a professora. Eu não acho, eu acho que tá tudo igual, todo mundo é igual. Morre pelo acaso, põe lá. Não tem problema, não é obrigado a ter minha opinião, gente. Isso já é para vocês formarem a opinião de vocês. Não é obrigado a concordar comigo. Vai estar errado se eu não concordar com a professora? Não, não vai estar. Se eu acho que é diferente, tá? Eu falei para vocês conforme os dados que a ciência nos traz, conforme as pesquisas nos trazem. Não foi a professora que inventou que negro e índio morrem mais criança. Eu não inventei isso para vocês. O que eu falei foi com base nos estudos, que acredita-se que é por causa disso, tá? Mas se vocês não concordarem, não vai estar errado. E justamente é isso, vocês já têm que aprender a se posicionar em sociedade e dar a opinião de vocês. Sem medo de ter críticas. O que os outros têm que fazer, eles não são obrigados a concordar, mas respeitar o que vocês... Se vocês acham que realmente as ciências, pesquisas estão corretas, tudo bem. Se vocês acham que não, vocês acham que isso aqui é um equívoco, que é moralismo, que isso aí tá errado, é a opinião de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo e a entrega até 24 de maio, por enquanto continua quinzenal, tá? Por foto, no privado, colocando nome e turma. Eu acho que tá bem fácil. Não tem, né, gente? É a base da opinião de vocês. Não tem muito que vocês verem, colocarem mais coisa que isso. Olhem o vídeo, quiserem procurar lá no Google mais sobre mortalidade infantil, coloquem.
põe lá mortalidade infantil de negros, brancos, índios e pardos. No YouTube tem mais vídeos sobre isso, tá, gente? Eu coloquei um para vocês. Tem muitos, tá? Muitos falando sobre isso. Olha, o propósito era que a gente fosse até a saúde e procurasse se São Gabriel também tem morte de negros maior que branco. Vocês acham que tem? Só que assim, como tá em pandemia, isso nos impossibilitou de vocês saírem lá pesquisar. Então, por isso a gente não fez essa outra atividade por causa da pandemia, vai ficar para os do ano que vem. Além de tudo, era isso, eu queria chegar se aqui a nossa realidade, será que é igual ao do mundo todo? Se alguém tiver acesso, conhecer alguém da saúde, conseguir, porque no IBGE eu tentei procurar e não consegui, tiver acesso e conseguir descobrir isso, tragam para nós na próxima aula que a gente vai falar sobre isso novamente, revisar, ou coloque até mesmo no grupo, professor, eu descobri que aqui em São Gabriel também ocorre isso. Não, aqui em São Gabriel é diferente, é igual entre crianças negras, crianças brancas. Para nós ver a nossa realidade, né? A nossa realidade nos interessa bastante, tá? O que eu falei para vocês é em nível mundial. No Brasil também acontece a mesma coisa, gente. Tá? Não é diferente do mundial. Mas será que em um município aqui de São Gabriel, na nossa região de São Gabriel, será que é assim também? Alguém quer comentar, gente? Eu vou ter que encerrar porque eu tenho depois o sexto. Na terça que vem, como não vai ter conteúdo novo, eu acredito ainda, a gente vai poder comentar mais, que vocês leiam para terça que vem. Não adianta vocês virem, gente, sem ler e olhar o vídeo. Chegar aqui terça e dizer assim, eu não li, não olhei. Não adianta, a gente não tem que falar. A gente tem que fazer que nem na outra, encerrar a aula e cada um ir fazer seu trabalho. Porque para a gente debater isso, a gente tem que ler. E para debater com a família de vocês vão ter que ler para eles, debater, sentar e ler também, tá? Eu quero que vocês façam isso. Se puderem bater foto lá com a família, mostrando, gravando um vídeo, sei lá, melhor ainda. Eu quero que vocês levem dentro da família de vocês isso aí também. E se descobrirem de São Gabriel, melhor ainda. Alguém dúvida ainda? Não. Não. Então tá, gente, a gente vai encerrar. Qualquer dúvida lá no privado e terça que vem a gente vai se reunir no mesmo horário, na mesma sequência, né? Coloca o link lá e a gente volta a debater e o que vocês trouxerem mais de novo, a gente fala sobre isso, tá? Eu vou terminar a gravação aqui para a gente encerrar a aula. Gente, não esquecendo que eu coloco lá no grupo depois, ou de manhã ou de tarde, a hora que der a aula gravada.